Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui com vocês novamente para mais uma aula bem interessante. Você já ouviu falar em medidas, em comprimentos, largura, altura? Você já ouviu falar dessas coisas? Quando você fala assim, o fulano é maior do que eu, você está falando em quê? Em altura. O fulano é mais fofinho do que eu, você está falando que é em largura, né? Então, em muitas situações, você se perde, às vezes você fala assim, o fulano isso aqui é mais fino, mais estreito, mais comprido, mais largo. Você fica nessas situações. E tudo isso, quer dizer, muito disso nós vamos aprender hoje. Fique ligadinho, tá bom? Na nossa aula, medidas de comprimento, hoje nós vamos falar. O que vocês usam para medir? Observe aí na imagem de vocês. O que vocês usam para medir a altura, largura ou comprimento das coisas? Você faz de qualquer jeito? Você faz de qualquer forma? Ou você fala, isso aqui é mais ou menos 1 metro, é mais ou menos 30 centímetros, é mais ou menos 28, você fica nessa base? Mas você sabia que tem o que é certo para fazer. Tudo bem até aí? Tudo certinho? Agora nós vamos assistir o vídeo, a escolinha de ferramentas do Mani. Como medir as coisas. Fique bem atento, que esse vídeo vai dar muitas informações que você precisa ter acerca de todos os instrumentos, acerca de tudo aquilo que serve para medir. Tudo bem até aí? Tudo bem? Então vamos assistir. Olá, ferramentas! Bem-vindos à Escolinha de Ferramentas do Mani. Eu sou o Mani e hoje vamos aprender como medir as coisas. Minha escolinha de ferramentas. O aprendizado aqui aumenta. Tirar um prego. Torcer, girar. Fazer concerto. É criar. Escolinha de ferramentas do Mani. Bom, ferramentas, se quisermos cortar um pedaço de madeira para fazer o telhado da casa dos pássaros, o que nós precisamos fazer primeiro? Eu sei! Teríamos que, pedir para os pássaros se mudarem? Não exatamente, Pet. Teríamos que medi-la. Muito bem, Stretch. Aí saberíamos que comprimento o telhado deve ter. Eu sei como medir. 1, 2, 3. Essa tábua mede 3 saltos. Sei, ótimo. Foi uma boa tentativa, Squeezy. Mas tem uma ferramenta que pode nos informar o comprimento exato da tábua. Sou eu, Manny. Exatamente, Stretch. Usamos uma trena como a Stretch para medir quanto de comprimento e de largura um objeto tem. Bom, Stretch, mostra para eles como funciona. 14 centímetros de comprimento, Manny. Agora sabemos o comprimento do telhado da casa dos pássaros. Aqui tem 14 centímetros. Obrigado, Stretch. É importante saber o tamanho exato das coisas. Aí, quando consertamos algo, como a perna de uma mesa, 1 metro e 7 centímetros. sabemos exatamente o comprimento. Ou, quando medimos a tampa da mesa, 1 metro e 35 centímetros de comprimento. sabemos que comprimento deve ter. Bom trabalho, Stretch. Muito bem. Eu quero medir alguma coisa. Tá bom, Pet. O que você quer medir? Que tal eu? Pode deixar comigo. Você tem 30 centímetros de altura. Eu acho que estou crescendo. É minha vez, minha vez. Me mede, me mede. Desde que você fique quieta. Vejamos aqui. Você tem 11 centímetros e meio. Põe minha medida. Me mede. Você tem 10 centímetros de altura. É a sua altura, Flicker. 10 centímetros. É a vez do Manny. Muito bem, Stretch. Agora me mede. Espera, não precisa medir o Manny. Por quê? Porque o Manny tem 2 pés. Ah, é? E como sabe disso? 1, 2. Viram? 2 pés. Escolinha de ferramentas do Mani.
Tudo certinho, crianças? Vocês viram que legal, né? Vocês aprenderam, viram as ferramentas, né? Vamos discutir aí, olha na nossa imagem, discussão sobre o vídeo. O que vocês acharam? Vocês acharam interessante? Vocês já ficaram brincando com o coleguinha? Ah, eu sou mais alto, eu sou maior que você. Às vezes até uma coisa que não é legal, né? Ficou chamando o coleguinha de baixinho, então alto demais, né? Isso aí não é legal, porque cada um tem a sua altura, né? Todo mundo merece respeito. E os brinquedos, as ferramentas ficaram aqui brincando, né? Um com o outro, querendo ser medidos. Vocês viram que todos eles tinham centímetros, né? Todos eles tinham o tamanho de centímetros. Não eram tão grandes, né? Mas ela queria medir como? Pulando, né? Ela usar medidas que não eram as devidas, né? E apareceu quem? Para medir tudo. Vocês viram lá que apareceu a trena no folha aqui, ó. Apareceu a trena aqui. Com a trena você consegue medir muitas coisas. Ó, então apareceu a trena e começou a medir todos, né? Todos foram medidos através da trena. Tudo bem? Todos foram medidos através desse instrumento. E aqueles instrumentos lá, né? Aqueles materiais, né? Aquelas ferramentas, elas não eram de medir. Somente a trena que estava ali, né? Ela mediu a altura de cada um e tudo. E aquela medida é uma medida exata. Tudo bem que nós vamos ver também mais à frente que existem medidas que não são tão exatas, ok? Então aquela medida ali era a medida exata. Ela ficou falando e todos brincaram. Com certeza você em alguma aula, algum dia da sua vida, na sala de aula, em casa, você já viu o seu pai, né? Ou o professor medindo algo, o tamanho de algo. Porque a medida é bastante importante você saber. Você saber a sua altura, né? Você saber o tamanho do seu pé, né? Você saber as proporções. Tudo bem? Você vai fazer uma roupa, ela tem que ser do seu tamanho, da sua largura. Na verdade, se você pedir maior, se você comprar maior, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar caindo. E se você pedir menor, ela vai ficar o quê? Muito apertada, ou então não vai entrar. E o que mais vocês acharam do vídeo? Acharam interessante, né? Primeiro ela foi, acho que era o alicate, né? Ele foi medindo assim, pulando. Ah, tem 4 alicates, né? 3 alicates. Tem somente assim. Eles falaram, não, mas tem algo. Aí a trena, né? Apareceu, porque ela tem todas as medidas aqui nela. Centímetros, os milímetros, tudo certinho. E ela que ficou com o meu papel, né, de professor, dando aula ali para eles, ensinando, mostrando quantos centímetros tinham cada um. É claro que a nossa treina aqui não vai fazer como aquela, né, mas a gente vai estudar um pouquinho e ver os instrumentos, né, que podem serem instrumentos de medidas. Tudo bem até aí? Ó, uma sala de aula, pensa aí comigo, numa sala de aula existem muitas coisas com medidas diferentes, né? Por exemplo, você medir, ó, vamos medir aqui essa mesa. Vem aqui comigo, ó, observe aqui comigo. A gente poderia medir aqui, ó, vem daqui, aqui, ó. Ó, nós temos aqui, ó, 110 centímetros. 110 centímetros, essa mesa. Essa parte aqui, ó. A parte da mesa em cima, né? De comprimento. Na parte de comprimento. E de altura? Ó, vou ver aqui com vocês. Presta atenção aqui, eu vou ter que me ajoelhar. Ó. Olha aqui a altura. A altura tem 74 centímetros. Tem 74 centímetros de altura. Já imaginou? Não é igual, né? Nós temos 110, né? De largura aqui, e de altura 73. Quase 73, a gente arredonda, mas ficou entre o 72, mais perto do 73 aqui, ó, ok? Então, o tamanho é muito importante, tudo bem? O tamanho é muito importante para que nós venhamos aprender o quê? Aprender essas medidas. Eu não posso simplesmente falar, eu acho que é assim, ou acho que é a altura dessa forma. Nós temos sim uma base,
Por exemplo, lá o quadro lá da sua escola, lembra lá da sala de aula? Pensa aí, o quadro lá, ele é em centímetros? O tamanho dele é centímetros ou é metro? Ele tem só centímetros? Ou ele não chega a ter metro? Ele chega a ter metro, né? De largura, ele tem aproximadamente uns 3, dependendo do quadro, né? Geralmente tem 3, ou os menores têm 2 metros, e de altura eles podem ter 1,5 metro, ou até menos, dependendo do quadro. Mas eles têm sim mais do que centímetros, tudo bem? Existem coisas que têm centímetros, né? E existem coisas que têm metro. Você tem metro, porque você tem 1 metro, aproximadamente 1,30 m. Aproximadamente, ó, você tem, deixa eu mostrar aqui para você mais ou menos, ó. Você está no 3º ano, né? Então você vai ter mais ou menos aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui. Ó, você vai ter aqui, ó. Aqui, 1 metro e, ó, aqui, aproximadamente 1,110 m, né? Aqui, 1,20 m, ó. 1,20 m, mais ou menos, você vai ter essa altura aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Ou, o maiorzinho, você pode ter aqui, ó, 1,30 m. Geralmente é a base do aluno, ó. E tem uns que cresceram a mais, né? E tem uns que cresceram a menos, tem uns que são menor, assim, tem só 90 centímetros. Mas geralmente é de 1 metro para frente, tudo bem? Então, toda criança, né, a gente vê vários tipos de tamanhos, uns são maiores. Por isso que nós temos que ter o quê? Os instrumentos de medir corretamente. Tá entendendo? É como lá, voltando lá para a história dos números, né? Não tínhamos números, nós criávamos estratégias para contar, pedrinha, risco, mas assim também aconteceu com as medidas. Agora todas são medidas padronizadas, que nós vamos ver também explicar isso mais à frente. Tudo bem até aí? Ó, observe, leia comigo, ó, observe alguns objetos que padronizam o sistema de medidas. Ó, vamos ver aqui, ó, como a régua padroniza, ó. Essa régua aqui, ela tem, ó, do 1 ao 30. Ó, ela tem 30 centímetros. Então, essa régua aqui, o padrão dela é só 30 centímetros, tudo bem? E nós temos também essa régua aqui, ó. Já essa régua aqui, ó, o padrão dela é 60 centímetros. Ó, ela tem 60 centímetros, ok? Não é você pegar uma régua, toda régua vai ter o mesmo tamanho, não. Existem réguas de vários tipos de tamanho, tá? E nós temos essa régua aqui, ó, que é 1 metro, ó, 100 centímetros. Tudo certinho? 100 centímetros é 1 metro, ó. Nós vamos ver também mais sobre isso, ó. 100 centímetros é 1 metro. Olha aqui o tamanho, para você ter a ideia, ó. É 1 metro, tudo bem? Então, eu mostrei tanto uma de 1 metro, né, ó, que tem 1 metro grande, né? E também mostrei aqui tem 60 centímetros, né? Ó, essa aqui 60 centímetros. E nós vimos também, aqui tem 30 centímetros. Professor, mas eu tenho uma que é a metade disso aqui. Eu tenho uma que é só 15 centímetros, que é 10. Também existem umas réguas bem pequenininhas, que é para você só fazer algumas coisinhas ali, que eu já vi. Existem réguas hoje em dia de todos os tamanhos. Vários tamanhos, ok? Então, isso aqui padronizam o modo de medir, tudo bem? Então, nós temos, e também temos aqui, ó, a fita métrica. Ó, a fita métrica, que é muito usada, né, pelas costureiras, né? Olha aqui, ó. Ela vem aqui do 1, ó, do 1 até o 49, ó. Ela tem do 1 até 1 metro, né, e 49. Geralmente, mede o quê? Os diâmetros, tá bom? Aqui, ó, a circunferência das pessoas, a circunferência aqui do braço, ó, tá entendendo? Ela geralmente não é de medir assim como a trena ou a régua em pé. Geralmente é assim, por isso que ela é mole, a estrutura dela é diferente. Tudo bem? Geralmente quando a mamãe, geralmente as mulheres às vezes fazem roupa, né? A costureira vai lá e mede, né, o tamanho do ombro, mede a cintura, né? Tudo bem? Ok, crianças?
E não esqueçam, vamos terminar por aqui nesse momentinho. Não esqueça de acessar essa e outras aulas lá na nossa plataforma Eduque. Você sabia que nós juntos somos mais fortes? Não esqueçam, crianças, tudo bem? Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau!